De hoje, nós vamos agora até São Paulo para falar com a Joana de Assis sobre mais uma renovação no Palmeiras. Abel Ferreira, que tinha contrato até 2024, fica até 2025. O Everton, que tinha contrato até 2025, fica até 2026, Joana de Assis. Bom dia. Bom dia para você, Barreto, Gavan, Tim, todo mundo que acompanhou a redação. A gente pode dizer que o Palmeiras está se reforçando, né? Porque manter jogadores importantes, né? Conseguir efetuar essas renovações, elas fazem toda a diferença para o sucesso do Abel Ferreira também no comando do Palmeiras. Então, a gente tem visto o Palmeiras se movimentar e ir renovando os contratos das suas estrelas. Algumas renovações já foram feitas no ano passado, Barreto, mas os compromissos são mais longos, até 2026, alguns até 2027. Esse ano, nessa virada de ano, o Palmeiras também renovou com o Piquerez, renovou com o Marcelo Lomba, que é o goleiro reserva, né, imediato reserva do Everton, e agora anuncia a renovação do Everton, está no clube há bastante tempo, com 35 anos, multicampeão pelo Palmeiras, goleiro de seleção brasileira, inclusive, né? Tem 335 jogos pelo Palmeiras e em 166, inclusive, ele não foi vazado. Então, ele assume um novo compromisso com o Palmeiras até o final de 2026, né? Eu estava até falando com o Ferri, né, nosso setorista aqui de Palmeiras, para saber todo mundo que o Palmeiras renovou recentemente. Então, ó, Marcelo Lomba, fim de 2024. O Everton agora, fim de 2026. Marcos Rocha também renovou até o fim de 2024. Murilo, fim de 2027. Gabriel Menino, fim de 2027. Zé Rafael, fim de 2026, essa era uma renovação muito esperada, né, pelo torcedor do Palmeiras, jogador extremamente importante. E o Abel Ferreira, claro, essa é a última renovação que a gente conversou na segunda-feira, anunciada pela Leila Pereira naquela coletiva, na terça-feira, né, na coletiva de terça-feira. Então o Palmeiras vai se movimentando e o próximo deve ser o Mike. Então, se você olhar o time titular do Palmeiras, está todo mundo coberto em termos de contrato. Então o Palmeiras sempre tem conseguido manter o que é bem elogiável. Tem o Veiga, né, também, que renovou, tem compromisso até 2026. Então, está todo mundo coberto em termos de contrato, Barreto. O Palmeiras mostra que realmente tem um método de trabalho baseado na continuidade, né? O que dá certo, o clube tenta manter. Está ligado a uma gestão bem feita, né, Marcelo? Teve a coletiva da Leila, né, dias atrás, estava assistindo a redação, até me comuniquei com a Joana durante o programa, né? Achei bárbara a coletiva dela, apoio totalmente a causa da Leila, né, de fazer uma coletiva só com jornalistas mulheres, assim, foi uma coisa muito importante que ela fez e acho que ela está, assim, de fato, conduzindo o Palmeiras numa gestão muito bem feita, inclusive, como você falou, ela começa pela manutenção, né, do time, né? Mas agora, a pergunta que me ocorre, assim, em relação à gestão, Joana, né? A folha salarial do Palmeiras, ela é substancial, né? Talvez é uma das 5 maiores do país, sim ou não, né? Ah, é. Com certeza, a segunda maior. Só está atrás do Flamengo, né? Então, com a renovação do Abel, eu não sei se está... Não tem essa confirmação da distância, mas assim, eu diria que estão muito próximos. O Palmeiras também é bastante onerosa a folha. O investimento é alto, certamente. E toda vez que tem uma renovação de um jogador importante, tem também, sempre tem uma bonificação, uma valorização em termos de salários. Então, fica cada vez mais pesada, né? Literalmente, assim, a camisa do Palmeiras, a cobrança é maior, o jogador cada vez mais vitorioso e isso é traduzido também na valorização, principalmente na hora que o jogador tem um assédio ali. Aconteceu com o Gustavo Gomes, por exemplo, em 2023, e aí o Palmeiras reviu lá os termos do contrato dele, então teve uma valorização salarial, então é bem pesada, isso sem dúvida. Mas as contas, por outro lado, elas são equilibradas. Vou te dar um exemplo, a gente vai falar aqui do Kevin também. O Palmeiras efetuou a venda do Kevin, já tinha efetuado a venda do Arthur. Elas somadas, assim, vamos colocar limpo para o Palmeiras, vai dar uns 150 milhões. E quanto o Palmeiras gastou até agora para se renovar com 3 reforços? Não chega a 70. Então, é esse equilíbrio que a gente está falando na hora da contratação. O Palmeiras vende muito bem, né? Tem uma base que não cansa de mostrar talentos. Alguns são desenvolvidos no Palmeiras, outros acabam vendidos. Então, a gente está vendo aí o caso do Kevin. O Kevin teve pouquíssimos jogos no profissional, pouquíssimos. 11 jogos, 1 gol, mas um desses meninos extremamente valorizado. Então,
vai render já rendeu um bom dinheiro ao Palmeiras, então a conta acaba ficando equilibrada. Isso explica por que o Palmeiras consegue ter uma folha pesada, né? Valorizando seus jogadores, consegue pagar. A gente falava, o salário do Abel hoje é salário de técnico na Europa, um dos mais bem pagos do mundo. O salário dele é altíssimo. Abel ganha hoje muito mais que o técnico da seleção brasileira. Então é disso que a gente está falando, né? A possibilidade que o Palmeiras tem de valorizar os seus jogadores, a sua comissão técnica, e mantém sempre a conta equilibrada, porque mesmo se reforçando mais em relação ao ano passado, em que o Palmeiras passou em branco na janela, está muito equilibrado porque faz vendas para poder bancar isso tudo. É um retrato do futebol brasileiro atual. É o lugar dele no mercado, né? Os Hendricks tu não vai segurar, impossível. Os Kevins tu pode faturar. Os Zé Rafaels você fica, né? Então, isso é estabilidade. Sim. Onde o futebol brasileiro não está perdendo mais as peças mais importantes nos times, né? Está vendendo as promessas e mantendo os pilares. E nessa linha aí, Joana, tem a incorporação agora do Estevão, né? Que é um jogador que já está... já estreou. O termo da moda aí, já está no radar dos clubes europeus. Outro dia mesmo tinha aí uma proposta do Chelsea, né? Então ele está incorporado ao elenco. Incorporado ao elenco, esperando qual vai ser a proposta que o Palmeiras vai aceitar, na verdade, né? E o Palmeiras ele tem uma expectativa de ter uma proposta ainda maior do que foi a do Hendrick. Para você ter uma ideia do quanto é promissor, assim, para os cofres do clube, essas vendas, né? A gente teve o Hendrick, que já foi absurdamente alta. O Estevão está vendo a imagem dele no jogo que ele estreou contra o Cruzeiro, né? Que foi o último jogo, o jogo que determinou o título do Palmeiras, o bicampeonato brasileiro. Ele entrou no segundo tempo. O banco, a gente até comentou algumas vezes, o banco era só de meninos da base, vários jogadores da base. Você olhava John, Garcia, Vanderlan, e estava lá o Estevão. Foi um movimento um pouco parecido com o que a gente viu com o Hendrick, mas o Hendrick teve mais partidas, tá? Na virada de 2022 para 2023, o Hendrick entrou nas últimas rodadas, fez gol, teve mais chances, mas o Abel também quis fazer isso, sabe? Como se fosse um rito de passagem. Então, bota o menino para jogar nesse jogo que era super importante, né? O jogo que determinou o bicampeonato para o Palmeiras. Teve alguns minutos em campo, grandes expectativas, o principal jogador do Mundial Sub-20. O Palmeiras foi eliminado na Copinha e tinha uma expectativa, né, do Palmeiras conquistar o que ninguém tinha conquistado até hoje na Copinha, de ser tricampeão, né, conquistar 3 títulos seguidos. E o Estevão é aquele jogador, o Palmeiras foi eliminado da Copinha e mesmo assim o Estevão é aquele jogador que sempre é colocado como uma grande estrela e que, enfim, o Palmeiras caiu na Copinha, mas o destaque desse jogador não se apaga, né? E o Estevão vem para uma posição... Ele pode jogar aberto, né? Joga aberto, ele é driblador, como a gente está vendo aí, né? Um menino rápido pra caramba. Lembrando que o Palmeiras ainda não vai ter o Dudu nesse começo, né? Perdeu o Kevin e perdeu o Arthur. São dois jogadores utilizados como pontas. Então o Estevão vem para suprir essa ausência, né? Pode ser utilizado no Campeonato Paulista, já tem uma expectativa para isso. E sem o Dudu, né, que tá machucado, ele ganha mais espaço, né, para ser desenvolvido, receber mais oportunidades. Vai ser muito bacana, que é um menino que a gente já viu bastante com a camisa da Seleção Brasileira, viu bastante na Copinha, e tem uma alta expectativa também em termos financeiros do Palmeiras e em termos esportivos também do torcedor. Em termos financeiros, Joana, como o Palmeiras está enxergando isso? Porque eu lembro, poucos anos atrás, estava numa situação um pouco parecida, Mundial Sub-17, com Gabriel Verón, né? E também com Wesley. A ideia tinha uma proposta, não, a gente vai segurar, né? A gente vai ter no campo e vai valer mais ainda. Não rolou. Nos dois casos, os jogadores até desvalorizaram, né? Eu acho que o Palmeiras chegou na conclusão que deveria ter vendido mais cedo. Qual é o planejamento para Estevão?
Eu acho que o planejamento para o Estevão é muito parecido com o do Endrick. A expectativa hoje é que ele seja vendido, por exemplo, ele tem 16 anos, né? Ele é o terceiro jogador mais jovem a atuar com a camisa do Palmeiras, né? Jogando no profissional. Ele está atrás do Endrick, de mais um menino que agora me fugiu da cabeça. Então, ele faz parte desse seletíssimo grupo, né? Já está começando a receber as oportunidades muito jovem. Então, eu acho que o Palmeiras vai trabalhar esse ano com o Estevão, da mesma forma que existia uma expectativa muito grande com o Endrick. E lembrando que o Estevão já teve proposta, como a gente já lembrou aqui, do Chelsea, do PSG. Estou tentando só confirmar o valor, ó. O Chelsea, na verdade, não formalizou um valor, segundo o Fé que está me explicando, né? Mostrou interesse. O PSG e o Barcelona também estão ali paquerando. É mais a expectativa que existe em relação a ele, do Palmeiras, em receber uma proposta tão alta quanto foi a do Endrick, ou até superior. Então, acho que ele vai ser trabalhado nesse ano de 2023, né? Ele ainda tem só 16 anos, que foi o que aconteceu com o Endrick, e eu acho que no caso do Estevão ele vai ter mais tempo de se desenvolver, né? Porque quando o Endrick começa a ser utilizado pelo Abel, ele já estava vendido. Já se sabia que ele ia ficar por esse tempo, né, determinado, curtíssimo. O Estevão não, o Estevão ainda não está vendido, então a gente vai ver um pouco mais esse desenvolvendo, e eu acho que o Palmeiras vai se utilizar desse começo de temporada, dessa primeira metade, para valorizar o jogador e aí sim bater com a expectativa do clube, que é vendê-lo com um valor até acima do que foi vendido o Endrick. Essa é outra característica curiosa do momento atual do mercado brasileiro, né, com relação ao mercado internacional. Porque, assim, tem um lado, que é esse que o Tim destacou. Um clube estável financeiramente como o Palmeiras pode esperar, né? Porque tem clube que vende o jogador, não é porque precisa do dinheiro agora, né? Ah, chegou uma proposta, é boa, é ruim, não sei, não preciso de dinheiro agora, me dá aí, né? Que eu estou com uma conta aqui para pagar. O dinheiro some, né? O dinheiro entra por aqui, sai por aqui. Então, né? Parece a minha conta corrente. Bem parecido. Quando você está bem também, você pode se dar o luxo até de errar, né? Que foi o que o Tim falou. Sim. Talvez você tenha vendido o Gabriel Veron, o Palmeiras tenha vendido o Gabriel Veron por um valor abaixo do que tinha expectativa. Mas quando você tem uma base bem estruturada, um time vencedor, bem organizado, você se dá o direito de errar. Você está mais equilibrado financeiramente para poder errar. Tem clubes que não conseguem fazer isso. Tem uma proposta para um jovem talento e ele é vendido e ponto. Mas essa é outra característica do mercado, mais do lado internacional. Agora que é o seguinte, o futebol virou mercado futuro. Sim. Né? Você compra e desenvolve a aposta, ele, né? Você compra alguém que você acha que vai se desenvolver. Passa um pouquinho de tempo, você começa a observar aquele jogador e fala, ele não é isso tudo que eu estava imaginando. Então, assim, talvez para o clube seja uma questão de entender, assim, qual é o momento em que o jogador está valendo mais pelo que se espera dele. Isso. Né? Assim, esse jogador aqui, hoje a expectativa dele está bombando, então esse é o momento da alta, eu vou vender agora. Europa está comprando na expectativa, não na realidade. É impressionante. E para o clube vendedor é isso, né? Eu vou vender no momento em que a expectativa está maior. Porque daqui a pouco a expectativa pode se aproximar um pouco da realidade e eu vou começar a perder dinheiro, né? Porque assim, lógico, a realidade às vezes vai ser o Endrick, que é um menino que a gente está acreditando que vai estar lá no nível do... Mas para cada Endrick tem um Lulinha. Isso é um exemplo, né, no Corinthians, né? Tinha uma expectativa muito grande, mas são vários. Principalmente quando a Copinha. Eu cobri Copinha há anos, já cansei de ver jogador centroavante que se destaca num time, principalmente as grandes equipes, né, da Copinha, os grandes times, e aí depois não desenvolve. O que mais tem é isso, ainda mais na Copinha, que é uma competição com 128 equipes, assim, com moleques ávidos aí para uma oportunidade. A maior parte acaba se perdendo, inclusive no caminho, mas o Leninho, de fato, é um caso emblemático do Corinthians. No caso do Palmeiras, a gente pode falar do Estevão em relação à multa, que já é alta, né? É na casa aí dos 45 milhões de euros, é a multa hoje. Sim, mas multa também nesse mercado é parâmetro, né? Parâmetro. A multa não é normalmente estabelecida para você vender por ela. Acho que o Palmeiras vende até por mais, né? A expectativa é vender por mais. Agora, desse processo do Palmeiras que a gente está analisando aqui, Jona, o Abel, a última palavra é dele, né? Vai agora ou não vai? Não sei. Segura o jogador. Tenho dúvidas.
Bom questionamento, mas eu acho que tem valores, né, Joana, que tiram esse poder do técnico, eu acho. Eu acho que ele é ouvido na questão de manutenção do time titular, de jogadores importantes do time titular. Agora, quando a gente está falando de uma oferta que muda a posição do time... Real Madrid pelo Endrick, vai. Então, aí não tem como. O técnico sai da jogada. Eu sei que você gostaria de ter o Endrick. Mas não vai rolar, legal, tá, chefe? Não vai dar. Agora, tu quer que a gente renove com o Zé Rafael? Vamos renovar. Tu quer que a gente renove com o fulano de tal? Vamos renovar. O Everton. Vamos renovar. Então, o esforço do Palmeiras em atender o Abel, ele está muito mais no sentido de manutenção de jogadores importantes para ele do que ele... gostaria de desenvolver mais esse atleta, gostaria de vê-lo mais. Eu acho que nenhum técnico consegue lidar, pode ser quem for, quando é uma proposta desse tamanho, dessa magnitude. Mas eu acho que é mais por aí. Desculpe, deixa eu esclarecer um pouquinho. A pergunta é lançar um esclarecimento em cima disso, como o Marcelo pegou aqui, se ele tem o poder, assim, até... junto à diretoria e dizer, não, segura esse jogador porque ele vai valer mais daqui a pouco. A expressão que eu costumo usar é o seguinte, quando aquele caminhão de dinheiro estaciona na frente do clube, acabou. Acho que não, amigo, acho que não. Nesse caso, acho que não. Seria o mundo ideal, né? Mas não. Não, acho que tem um limite aí. Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Palmeiras React. Aqui é o melhor lugar para você ficar bem informado sobre tudo que acontece na equipe do Palmeiras. Galera, o Palmeiras vai estrear aí no próximo domingo, Campeonato Paulista. Vai jogar contra a equipe do Novo Horizontino. Partida que será fora de casa, né? No estádio lá do Novo Horizontino. E o Palmeiras vai fazer a sua estreia aí no campeonato. Esse ano de 2024 tem tudo para ser um ano, mais uma vez aí, um ano bom para o Palmeiras. Né? O Palmeiras que teve um ano de 2023, não foi dos melhores, mas pelo menos na reta final aí conseguiu garantir o Campeonato Brasileiro, venceu. Uma arrancada aí impressionante na reta final e também uma derrocada da equipe do Botafogo, né, que facilitou aí a vida do Palmeiras. Né? Sem tirar os méritos do Palmeiras, mas a gente sabe o que aconteceu aí no ano passado. Esse ano agora o Palmeiras vem com algumas mudanças, né? Pelo menos conseguiu manter a base do time vencedor aí, que nos últimos anos tem conseguido conquistar bastante campeonatos. Renovou com o goleiro Everton, entre outros jogadores aí que são importantes para nessa atuais anos aí de o Palmeiras tem vencido os campeonatos. E também a grande notícia foi a renovação do técnico Abel Ferreira, né, que na minha visão é um dos mais importantes aí para esses anos vitoriosos do Palmeiras, né, com uma filosofia aí muito boa de futebol, uma gestão de elenco aí também muito boa, né, um cara que consegue retirar o melhor de cada jogador e fez isso no Palmeiras, né. A gente vê que o Palmeiras não é aquele time cheio de estrelas, cheio de medalhão, mas os jogadores que tem são escolhidos a dedo aí pelo Abel Ferreira e são jogadores que se entregam ao máximo na equipe, contribuem muito aí para que o Palmeiras consiga vencer as partidas, e a gente vê que isso dá resultado, né? E o Abel Ferreira também é um cara muito esperto, pediu a contratação aí de alguns jogadores esse ano aí, 2024. Bruno Rodrigues aí, um jogador que na minha visão é muito bom, um jogador muito bom, que fez uma atuação pelo Cruzeiro aí, que a gente sabe que o Cruzeiro não está num bom momento, mas se sobressaiu lá no Cruzeiro. É um jogador que tem as características que o Abel Ferreira gosta, um jogador que sabe jogar em diversas posições. O Abel Ferreira gosta muito disso, né? Porque ele faz muita mudança nos times aí, nas escalações. Então ele precisa de jogadores com essas características. Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião em relação a essa estreia do Palmeiras, se você acha que vai estrear bem. Tem um palpite aí seu para o placar dessa partida, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreva aí também, ativando sempre o sininho de notificações, que você sempre vai receber as notícias em primeira mão de onde você estiver. E também dá um like aí para fortalecer a gente, beleza, galera? Até o próximo vídeo, então, e valeu!